Então, gente, boa noite a todos. É uma alegria estarmos aqui juntos mais uma vez, com a volta da Marianinha, do Davi, que estavam sumidos, aí por 2 semanas. Não é brincadeira não, mas vocês perderam bastante coisa, porque a gente teve discussões muito ricas. Queria que vocês estivessem aqui, mas ou tiveram outros compromissos que também a gente sabe que acontece. Enfim, semana passada foi muito rico, né? A gente teve também a contribuição do Adolfinho, que participou com a gente, e foi maravilhoso. A gente está estudando o primeiro capítulo da segunda parte do livro, onde Kardec vai tratar sobre a passagem, o desencarne. E, assim, a gente entrou em discussões muito importantes, muito interessantes, e interpretações necessárias de serem feitas na leitura, porque muitas vezes passam despercebidas. E a gente parou no item oitavo. Eu vou transmitir a tela aqui. Você lê para nós, João, por favor? Leio sim. Aí você Item pode, oitavo? isso, você pode ler o 8 e o 9, por favor. Ok, lerei. O estado moral da alma é a causa principal da maior ou menor facilidade de desprendimento. A afinidade entre o corpo e o perispírito é proporcional ao apego à matéria, atingindo seu máximo no homem cujas preocupações se concentram exclusivamente na vida terrena e nos gozos materiais. Tal afinidade é quase nula naqueles cujas almas, já depuradas, identificam-se por antecipação com a vida espiritual. E uma vez que a lentidão e a dificuldade dos desprendimentos estão na razão do grau de pureza e desmaterialização da alma, depende de cada um de nós tornar fácil ou penoso, agradável ou doloroso esse desprendimento. Estabelecido isso, quer como teoria, quer como resultado de observações, resta-nos examinar a influência do gênero de morte sobre as sensações da alma no último momento na sua vida na Terra, de sua vida na Terra. Na morte natural, a que resulta da extinção das forças vitais por velhice ou doença, o desprendimento opera-se gradualmente. Para o homem cuja alma se desmaterializou e cujos pensamentos se elevam acima das coisas terrenas, o desprendimento quase se completa antes da morte real, isto é, quando o corpo ainda tem vida orgânica. O espírito já penetra a vida espiritual apenas ligado por elo tão frágil que se rompe com a última pancada do coração. Nessa situação, o espírito pode já ter recuperado a sua lucidez, de forma a tornar-se testemunha consciente da extinção da vida do corpo, do qual se sente feliz por tê-lo deixado. Para esse, a perturbação é quase nula, ou antes não passa de ligeiro sono calmo, do qual desperta com indizível impressão de esperança e felicidade. No homem material e sensual, que mais viveu para o corpo do que para as coisas espirituais, para quem a vida espiritual nada representa e nem sequer lhe toca o pensamento, tudo contribui para estreitar os laços materiais e, quando a morte se aproxima, o desprendimento, embora se opere gradualmente, demanda contínuos esforços. As convulsões da agonia são indícios da luta do espírito que às vezes procura romper os elos resistentes e de outras se agarra ao corpo do qual uma força irresistível o arrebata com violência, molécula por molécula. Olha que interessante. Deixa eu só subir aqui para a gente pegar primeiro o oitavo. É que ele fez basicamente um resumo, né, do que ele comentou nos 7 primeiros itens. Então, no oitavo, ele está fechando esse ponto. Olha, o desprendimento, o desencarne do espírito é mais fácil conforme o grau de desmaterialização que ele possui. Ou seja, quanto mais apegado à matéria, mais difícil o desencarne. Quanto mais desapegado, mais fácil. Então, ele está resumindo, né, colocando, concluindo essa razão que ele demonstrou para nós. E ele diz aqui que é algo muito interessante, né, sobre aqui na última linha, né, na penúltima linha. Posto isto ao mesmo tempo como teoria e como resultado de observação. Ou seja, não é só uma teoria, mas sim é observada, porque como a gente já vem falando aqui, durante todo o nosso estudo, né, todas as semanas que nós estamos estudando, o Espiritismo é uma ciência fruto de observação e não poderia ser diferente. Então, essa conclusão que Kardec chega aqui, no item oitavo, é devido a uma observação.
fruto de um método científico. E aí ele finaliza, e que é o que ele vai fazer a partir do 9º item. Resta-nos examinar a influência do gênero de morte sobre as sensações da alma no último momento. Ou seja, como os diferentes tipos de morte influem na alma, nas sensações da alma no momento de desencarne. E aí ele dá o primeiro exemplo, que é aqui esse primeiro parágrafo, da morte natural, aquela que ocorre com a extinção gradual das forças do indivíduo. Então, o perispírito vai se desprendendo aos poucos, e no momento em que ele desencarna de vez, é tranquilo, é muito suave. Então, olha que interessante. E esse tipo de gênero de morte, ele acontece, né? Pode acontecer também com aquele que é mais apegado à matéria, vai ser mais difícil para ele, mas para aquele homem que vive uma vida espiritual enquanto encarnado, e por isso a gente quer dizer aquele que busca viver a vida eterna, que busca prezar pelas virtudes, o combate às más paixões, o combate aos vícios, enfim. Esse homem que busca essa desmaterialização, por mais imperfeito que seja, mas que se conecta ao Pai, se conecta ao plano espiritual e mantém o seu espírito ali, ele tem um desencarne mais facilitado. Ao contrário daquele que vive uma vida material, em prol dos gozos materiais, e só pensa na matéria. Então, para isso é mais difícil, como a gente disse. E olha que interessante que ele coloca, e é algo que a gente fechou na semana passada, né? Que a perturbação para esse é quase nula. E um ponto para Marlene e para o Davi, eu acho que eram os únicos que não estavam aqui semana passada, que a gente bateu e comentou, é de que essa perturbação, eu coloquei, né, a minha percepção individual que eu tinha antes desse estudo agora, mais recente, de que a perturbação era fruto moral do espírito, que ele passava por uma perturbação moral. Mas não. O texto ele é bem claro e demonstra para nós, e também na análise das perguntas do livro dos Espíritos, a gente percebe isso, que a perturbação é de origem física. Então, todos os espíritos passam por ela, independente do grau de desmaterialização. Mas para aqueles que são muito desmaterializados, é quase nula. Mas a perturbação é de origem física. Eu até frisei, tem uma pergunta lá do livro dos Espíritos, da volta do espírito à vida corporal, nesse capítulo. E Kardec pergunta, existe uma perturbação no momento do encarne, na hora de encarnar, tal como existe no desencarne? E os espíritos respondem, sim. E maior, muito maior, porque ele está entrando para a escravidão, enquanto, quando está morrendo, está saindo dela. Então, há uma perturbação física. O espírito passa por uma perturbação física. Foi um ponto que a gente colocou. Então, não é algo que tem a ver com o espírito ser mais ou menos evoluído. É algo que está intrínseco à natureza do desencarne. Todos que passam pelo desencarne vão passar por isso. Alguns mais, outros menos, e alguns tão menos que passam de maneira quase imperceptível, como ele coloca aqui. A perturbação é quase nula. Então, olha que interessante. Esse é um ponto também que chamou bastante atenção para mim. E aí ele finaliza, né, no segundo parágrafo aqui do item 9, de que aquele que viveu a vida sensual, a vida material, ele vai ter uma dificuldade enorme, porque ele vai querer continuar encarnado, não vai querer desencarnar. Então, há uma luta. E ele percebe que as convulsões da agonia são um indício da luta travada pelo espírito, que por vezes quer romper os laços que lhe resistem, e outras vezes se agarra a seu corpo, do qual uma força irresistível o arranca violentamente, parte por parte. Então, olha que interessante. É perceptível a luta do espírito em tentar desencarnar, mesmo não querendo. Olha. Então, isso chama bastante atenção também. São esses dois pontos, né? Ele coloca esses dois gêneros de morte e como isso impacta as sensações da alma, que é o que ele coloca. Como isso influencia. Então, nesses, a perturbação é muito grande. A perturbação é muito grande porque há um grau de materialidade no espírito muito grande também. E aí dificulta mais ainda o momento do desencarne. Ô, Vitor, Pode falar, Lucélia. eu queria perguntar, por exemplo, uma pessoa evangélica, a maioria delas acredita na ressurreição, que a morte é o sono e que um dia elas vão ressuscitar. Quando elas desencarnam,
deve ser uma perturbação absoluta, não é? Como elas, no caso, elas vão receber ajuda, porque em vida elas acreditavam em Deus, procuravam fazer as coisas direito, mas a fé cega impediu que elas tivessem o entendimento correto. Como fica a situação dela nesse desencarne totalmente repleto de ignorância? Percebe a pergunta? Percebo sim, sério. É interessante, olha, como a gente vem falando, e o próprio Kardec coloca isso, né? Também relembrando aí pro Davi e para a Marleninha, que na semana passada o Kardec ele apresentou algumas formas, ele dividiu em 4 de formas de desencarne. Então, são 4 tipos, basicamente, que ele elenca, mas ele deixa bem claro. Entre esses tipos, existem inúmeras nuances, inúmeras diferenças e inúmeros outros tipos de formas de se desencarnar. Então, ele elenca ali como se fossem tópicos que se passam entre esses tópicos, esses 4 elencados por ele. Mas que cada desencarne, cada pessoa irá desencarnar de uma maneira diferente, porque o íntimo, o âmago de cada ser é distinto um do outro. Então, se eu sou um pouco mais materializado, se outro é um pouco mais desmaterializado, o desencarne vai ser diferente. Então, para vai ser diferente. A gente não pode tentar, aqui numa interpretação, abranger para todos os evangelhos, por exemplo. Nem pensar em cada um, porque a gente não consegue conhecer o íntimo deles. A gente sabe, se o indivíduo, vamos trabalhar no que Kardec trouxe, se o indivíduo, ele vive a vida espiritual, se ele é um homem desmaterializado, ele vai ter um desencarne mais suave. Lembrando que a perturbação é de origem física. Ele pode passar assim, e isso vai variar porque vai de indivíduo para indivíduo. Ele pode passar um processo de negação ao estar desencarnado e perceber que não é como ele imaginava. Ou também pode aceitar e perceber a bondade divina. Enfim, vai de cada um. Outros podem negar, outros não. Enfim, a gente tem na Revista Espírita inúmeros relatos de espíritos que negavam o desencarne, a gente sabe, né? Até pelas reuniões mediúnicas, esses relatos são inúmeros. Mas, enfim, a gente pode bater o martelo no sentido que o Kardec está trazendo. Se um indivíduo, seja evangélico, seja espírita, seja católico, seja ateu, seja agnóstico, seja qualquer religião, ou que não tem religião alguma, se ele vive uma vida material, ele terá uma dificuldade no momento do desencarne. Se ele vive uma vida espiritual, ele vai ter uma facilidade para desencarnar. Então, isso cabe para qualquer um de nós. Chegando lá, como a gente vai reagir, né? Por exemplo, tem relatos, né? Isso a gente tem dentro da Revista Espírita, do desencarne de um ateu. Né? A gente até viu, quem está participando aí do estudo da quarta-feira, a gente começou a estudar agora os diálogos, né? As comunicações de além-túmulo, e a primeira que a gente estudou foi o desencarne, o suicídio de um ateu. E lá ele relata, porque é tudo diferente de como ele imaginava. Tem também o relato do filósofo Voltaire, e o Voltaire diz, ele narra, e se arrepende muito por ter sido ateu, por ter criticado a divindade, e quando chegou do lado de lá, percebeu a pequenez dele. Então, assim, pode acontecer de inúmeras maneiras. E por isso vai variar muito de indivíduo para indivíduo. Eu prefiro que nós mantenhamos esse aspecto que Kardec coloca para nós, que é o aspecto mais geral, porque, como a gente já vem falando, é impossível nós batermos o martelo sobre cada indivíduo. Nem sobre nós mesmos a gente consegue bater ainda, porque a gente ainda tem uma dificuldade de nos conhecer. Né? A não ser que haja alguma exceção, e pode haver também. Mas, em geral, é muito difícil para nós, e também, como eu venho dizendo, na minha visão, eu não vejo produtividade em tentar essa análise individual, porque a gente possui e ela produz muito mais na análise teórica geral para a nossa vida, para a gente perceber quais são os tópicos, os aspectos gerais que nós precisamos ter ou não ter para ter um desencarne facilitado. Então, pode ser uma pessoa até que tenha vivido uma vida espiritual, que tenha sido uma pessoa virtuosa, etc. Ela chega do lado de lá, ela vai se surpreender porque ela não imaginava nada, se ela, de fato, era descrente absolutamente, né? Ela vai se
se assustar, obviamente, porque ela não pensava que aquilo existia. Mas a partir dali, obviamente, ela tem, e todos nós temos, né, o auxílio dos bons espíritos quando queremos possuí-lo, e até quando não queremos, a gente recebe os fluidos deles. Né? É só a gente querer que ele chegue até nós. Mas, enfim, não sei se eu consegui responder a sua pergunta, Aham. sério. Realmente, então, em essência, o que conta é a nossa espiritualidade independente de conhecimento, né? É isso Exatamente. que, é com Exa- isso que a gente vai exatamente, Luci. contar, né? Desculpa eu ia te falar, Lucélia, que Ótimo. o outro lado são os espíritas que a gente tem relatos aí, quantos espíritas que desencarnam, chegam do lado de lá e dá o maior trabalho, né? Então eu acho que é isso que você falou, independe do conhecimento, que depende é igual o Vitor falou, do íntimo, né? Ser ateu ou ser espírita, ou ser, né? Uhum. É porque também não vivemos uma vida apenas, né? Temos experiência de outras vidas, não é? É um acúmulo, né? Realmente é muito individual, né? Não pode ser explicado, né? Teoricamente. Muito bom, muito. Valeu, valeu, Cristiano. Imagina. A maneira que Kardec utilizava, né, para entender um pouco mais sobre isso eram as evocações. Então, normalmente ele evocava, como ele fez, por exemplo, no exemplo que eu dei do suicídio de um ateu. Então, ele evocou o ateu até, primeiro perguntou aos guias, né, aos bons espíritos que auxiliavam ali na sociedade, se poderiam evocar de vida. Posto que poderia, ele fez a evocação e aprendeu, tirou inúmeras lições ali da comunicação daquele espírito que naquele momento estava em muito sofrimento, exatamente por ter percebido uma realidade diferente da que ele acreditava. Então ele pensava que nada existia após a morte, e quando desencarnou, se defrontou com o contrário do que ele pensava. E aquilo, obviamente, foi um choque para ele, e motivo de muita dificuldade por orgulho, como ele mesmo relata. Aí sim a gente consegue ter uma perspectiva, mas assim, em questões hipotéticas fica complicado para nós, e é preferível que nós não busquemos sondar o íntimo de cada um, porque a gente vai ter uma ineficácia tão grande que nos motiva a nem fazê-lo. É preferível que não se faça. É preferível que nós nos mantenhamos num aspecto mais geral e teórico, como Kardec apresenta aqui para nós. Porque também aquele ateu foi a experiência terminável, então. Exatamente, perfeito. Não É, significa que vá ser assim com todos, né? Porque, isso. como eu disse, a gente não. E os espíritos até fazem uma provocação em uma das perguntas do livro dos Espíritos, não me lembro qual, mas que Kardec fala sobre os homens bons, se não me engano, e eles respondem: mas quem de vós conhece realmente o íntimo de cada pessoa, para saber se ela é boa ou má? Então, o que se percebe é o exterior dela, as ações exteriores dela. Mas o que se vive cada um no íntimo, nós desconhecemos. Por isso que qualquer julgamento que nós façamos, ou pelo menos a grande maioria deles, costuma ser muito ineficaz, porque a gente desconhece muitas vezes aquilo que está sendo causa, está sendo princípio no íntimo do indivíduo. E por isso pode variar. Por exemplo, a gente pode ter um ateu que é assumidamente ateu, mas que no fundo tem a perspectiva de que realmente existe a vida e tem até talvez a esperança de que isso aconteça. Como as possibilidades são inúmeras e infinitas. Então, por isso que é muito improfícuo para nós ficar deduzindo isso, porque a gente não tem exatidão em fazê-lo. É preferível que não façamos. A Lucélia está falando. O meu filho, eu faleceu em 91, tinha 31 anos. E ele falava que ia morrer novo, mas aí quando ele faleceu, eu tinha umas amigas que faziam reunião lá no Júlio Iscariote, e ele comunicava, ele falava que não gostava de lá, ele queria ficar aqui na Terra. Aí teve uma vez que meu pai veio pedir para fazer muita oração para ele, porque estava dando muito trabalho lá. Aí depois Deus ajudou, que começou a melhorar. A última vez que eu vi, ele falou que já estava trabalhando já. Aí ele parou de falar, e uma vez eu encontrei uma amiga, ela falou assim, não, mas quando eles ficam bem, aí eles não vêm mais, né, dar notícia. Eles dão muita notícia quando eles estão mal lá. Depois disso, nunca mais tive notícia dele também. Olha que interessante. Então,
Dona Honório trouxe um exemplo para nós, como isso acontece, né, factualmente. Assim que nós lemos o item 11, você me lembra, porque senão eu vou acabar esquecendo. Eu quero relatar uma experiência que eu tive que agora, assim, estudando agora o Seu Inferno, eu consegui finalmente entender o que aconteceu. Depois vocês me lembrem de relatar. Hum. Tá Que ótimo. idade tinha seu filho, dona Honória? Eu tinha 31 anos, eu falei que eu acidente. É, Eu acidente, em 91, isso aí. certo. O caminhão bateu nele, quebrou a perna, quebrou a coxa e ofendeu os rins. Aí os médicos que pôs 9 frascos de sangue não parava nele. Quando foi meia-noite, eu faleceu. Acho que ele sofreu acidente, era umas 8 e pouco da noite. Aí a gente fazia reunião, eu pedia minhas amigas, que tinha uma porção de amiga nossa que fazia oração lá no Judas Iscariote. Aí elas iam lá para fazer oração para ele, ele comunicava, sabe? Ele falava que não gostava de lá, queria ficar aqui na terra. Aí depois, passado uns tempos, meu pai comunicou que meu pai tinha falecido em 80, né? E meu pai era muito assim, ele ia muito no espiritismo, ele era adiantado, graças a Deus ele foi um espírito elevado. Aí ele falou para a gente orar muito por ele, que estava dando muito trabalho lá. Aí depois, Deus ajudou que foi melhorando, a última vez que ele falou que estava bem, já estava trabalhando. Aí depois disso, já faz deu de uns 94, nunca mais tive notícia dele, sim. Muito interessante, Dona Honório. A gente agradece que você tenha trazido o relato, porque mostra para nós, realmente, na prática, isso que a gente está estudando aqui. Ô, João, se quiser continuar, você já pode até ler o item 10 e logo em sequência o 11 para nós, por favor. Tudo bem, vou continuar aqui. Quanto menos o espírito divisa além da vida corpórea, tanto mais se apega a ela. Sente que a vida lhe escapa e quer retê-la a todo custo. Em vez de se abandonar ao movimento que o empolga, resiste com todas as forças e pode mesmo prolongar a luta por dias, semanas e meses inteiros. É claro que, nesse momento, o espírito não goza de toda a lucidez, visto que a perturbação se antecipou bastante à morte. Mas nem por isso sofre menos, e o vácuo em que se acha, bem como a incerteza do que lhe sucederá, agravam-lhe as angústias. Quando a morte chega, nem tudo está terminado. A perturbação continua. Ele sente que vive, mas não define se material, se espiritualmente. Luta ainda até que as últimas ligações do perispírito se tenham completamente rompido. A morte pôs termo à moléstia afetiva, porém não lhe sustou as consequências. E, enquanto existirem pontos de contato entre o corpo e o perispírito, o espírito ressente-se e sofre com as suas impressões. Bem diferente é a situação do espírito desmaterializado, mesmo nas enfermidades mais cruéis. Os laços fluídicos que o prendem ao corpo, por serem muito frágeis, rompem-se suavemente. Depois, a confiança do futuro, entrevista em pensamento ou na realidade, faz que ele encare a morte como uma libertação e os seus males como prova, advindo-lhe, daí, uma calma moral e uma resignação que lhe amenizam o sofrimento. Após a morte, rotos os laços, nenhuma reação dolorosa o afeta. Sente livre ao despertar, disposto, aliviado de um grande peso e muito feliz por não sofrer mais. Olha que bonito, né? Até tocante para nós esse item 11. Olha, aqui, né, eu achei muito interessante porque o Kardec realmente descreve, né, o aspecto dessa morte do espírito mais materializado, aquele que está mais apegado à matéria. Então, é realmente uma batalha, uma luta, porque ele não quer morrer. Então, ele tenta se apegar à vida que está esvaindo ali. E isso gera uma angústia ainda maior pelo conhecimento que ele possui. Então, às vezes, o espírito é ateu e ele pensa que vai acabar e não vai ter mais nada. E aquilo gera muita angústia no indivíduo, né? Indo ao encontro do nada, pensa. Então, como isso é difícil para o indivíduo.
Gera uma angústia enorme. Então é realmente uma batalha. Eu achei muito interessante no finalzinho, porque ele pontua exatamente sobre o que nós debatemos tanto na semana passada. Só recapitulando novamente para todos, o que a gente comentou semana passada que o Kardec coloca para nós. Muitas vezes a gente lê, né, em casos de mortes violentas, que o espírito ainda está muito apegado ao corpo, e há uma dificuldade no desencarne, e quando esse ocorre, o espírito ainda está tão apegado, ele não termina de vez o desencarne. O que acontece? Ainda há laços que prendem o perispírito ao corpo. Então ele ainda está ligado. E por vezes isso pode acontecer com o corpo já morto, ou seja, com a vida orgânica já extinta. Ou seja, o corpo, para a medicina, já está morto. Mas há ainda laços que ligam o perispírito ao corpo. E isso reflete com que o espírito possa sentir a decomposição do corpo. E esse sentir, e a gente entrou também nesse debate, que o Kardec vai colocar essa sensação de duas maneiras. Aquela sensação que pensa que está acontecendo quando não está sentindo nada. Por exemplo, o espírito que chega, né, eu até dei o exemplo da Revista Espírita, o espírito que chega lá na Sociedade Parisiense de Estudos e diz, eu estou com frio. O Kardec elucida para ele, você não está com frio porque o espírito não é suscetível de sentir frio nem calor. Então ele pensa que está sentindo. E esse é um tipo de sensação. Existe a sensação de fato, aquela que ocorre. Porque, lembremos, o Kardec coloca nesse item, inclusive nesse capítulo, ele diz, o perispírito é o intermédio que faz com que a sensação que ocorre no corpo chegue ao espírito. Então ele é o intermediário. Se alguém me toca no braço, no meu corpo, passa pelo perispírito e chega ao espírito, é o espírito quem sente. E no momento do desencarne, em que, por mais que a vida corpórea já esteja extinta, segundo a medicina, ainda há laços que ligam o perispírito ao corpo. E o Kardec está fechando essa questão aqui. Olha que interessante. Ele diz, a morte pôs um termo à doença efetiva, mas não acabou com suas consequências. Enquanto existem pontos de contato entre o corpo e o perispírito, o espírito sente seus golpes e sofre. Ou seja, por mais que a vida do corpo esteja extinta, o corpo esteja morto, o espírito ainda pode sentir o que ocorre no corpo. Ao contrário do que ele diz no item 4, se não me engano, que eu vou até subir aqui para pegar. Aqui, ó. É no 3. A matéria inerte é insensível, ou seja, o corpo não sente nada, quem sente é o espírito. Isto é um fato positivo. Só a alma experimenta as sensações do prazer e da dor, como a gente está comentando aqui. Durante a vida, toda a desagregação da matéria repercute na alma, que recebe daí uma impressão mais ou menos dolorosa. É a alma que sofre e não o corpo. Este não é senão um instrumento da dor. A alma é o paciente. E aqui ele diz... Aqui. Após a morte, estando o corpo separado da alma, ele pode ser impunemente mutilado, pois não sente nada. Aí ele finaliza. Estando a alma isolada dele, não recebe nenhum dano da desorganização deste último. Ela tem suas sensações próprias, cuja fonte não está na matéria sensível. Ou seja, a alma também experimenta sensações. Sensações que não vêm do corpo. O espírito tem, sim, suas sensações. Ocorre, e Kardec nem entra nesse mérito. Porque a gente não tem nem capacidade, o próprio Lamennais diz isso lá no livro dos médiuns. Enquanto vós vos debruçais no estudo do perispírito, nós fazemos o mesmo no espírito. Ou seja, Lamennais, e o Kardec coloca isso na nota. Lamennais, que já é um espírito que consideramos de ordem superior, acaba de nos relatar que ele e seus confrades ali têm dificuldade de compreender o espírito e suas sensações. E ele recomenda que nós nem tentemos fazê-lo por agora, nem tentemos entender agora, porque nós não temos ainda capacidade de entender. A gente sente dificuldade ainda com o perispírito, que é matéria. Imagina com o espírito, que não é matéria. Então, por isso que o Lamennais faz essa recomendação para nós. E aqui, o que Kardec está colocando? Quando o desencarne já ocorreu de fato, ou seja, o perispírito não tem nenhum laço mais que o liga ao corpo, o corpo pode ser impunemente mutilado, que o espírito não vai sentir nada. No entanto, se há ligação do perispírito com o corpo,
por mais que o corpo já esteja morto, segundo a medicina, o espírito sente. E por isso que muitas vezes o espírito sofre o horror da decomposição orgânica. Porque ele ainda está ligado, o seu perispírito ainda está ligado, por mais que o corpo esteja já de fato morto. Isso, assim, foi um ponto que eu não tinha percebido de todo o meu estudo até agora da obra de Kardec, eu não tinha notado isso. Não tinha notado. A minha percepção nesse sentido era de que o espírito tinha uma sensação de que ocorria a deposição do corpo, quando de fato não é isso que ocorre. Porque o Kardec está fechando aqui muito bem para nós. Se eu não me engano, é no item 4. Eu vou deixar o Davi falar, eu pego aqui. Ah, não, aqui, é aqui mesmo. É no 5º, rapidinho, só. Aqui ele diz que é a partir daqui que a gente discutiu muito na semana passada. Se, depois da cessação completa da vida orgânica, ou seja, o corpo está de fato morto, ainda existirem inúmeros pontos de contato entre o corpo e o perispírito, a alma poderá sentir os efeitos da decomposição do corpo, até que o laço seja completamente rompido. Olha que interessante. Pode comentar, Davi. Não, eu acho que responde esse trecho que você apresentou, que eu ia perguntar exatamente sobre o laço fluídico que a gente estuda, né? E a gente vê alguns espíritos ler, né? Alguns espíritos comentando que há um laço fluídico que liga exatamente o perispírito ao corpo físico, certo? E o espírito, consequentemente, também aí. E aí é esse laço que, mesmo após a extinção da vitalidade orgânica, pode continuar. É esse laço que a gente está falando. Então, aí fica a pergunta se é somente um laço que liga, né? Porque a gente sabe que é o perispírito que está ligado ao corpo. E aí ele vai dizer aqui, eu vou até dar um Ctrl F só para eu achar que eu lembro do verbo. Ele fala que tem pontos, né? Ele não especifica só um laço. Aqui, ó, ele diz: o fluido perispiritual penetra o corpo em todas as suas partes e serve de veículo às sensações físicas da alma. E esse ponto aqui que eu queria chamar a atenção, porque o fluido perispiritual, que é o perispírito que está ligado ao corpo, ele penetra o corpo em todas as suas partes. Então, fica até a dúvida, né? É uma boa pergunta. E deixa até aberto para os amigos, mas se seria somente um laço que liga, né? Ou se são vários que estão ali ligados exatamente porque o perispírito, que é esse laço que está ligado ao corpo, ele está penetrando todo o corpo. Então ele tem, são várias ligações, porque me parece que não seja só um laço. Por quê que eu estou falando isso? Porque o Kardec coloca exatamente se há pontos de contato aqui, ó. Se ainda existirem inúmeros pontos de contato, aqui ele coloca. Então, inúmeros pontos de contato, se é um laço só que o liga, não seriam inúmeros, mas um laço só, e esse laço que se romperia ou não, e rompido ao desencarne de fato, não rompido, o espírito ainda está ligado ao corpo. Então, na minha visão, na minha interpretação a partir disso, e só assim, nem para fechar a questão, mas na minha impressão até agora seria de que são inúmeros pontos, não um só. Mas realmente, de fato, até na revista Espírita, os espíritos notam isso, né? Algumas vezes, quando o Kardec evoca algum espírito, ele questiona: você vê o espírito de tal pessoa aqui? E às vezes esse espírito está encarnado, eles percebem, sim. E aí Kardec faz uma pergunta, eu me lembro muito bem, na revista Espírita: como você consegue diferenciar o desencarnado do encarnado? Ou seja, o espírito que está ali encarnado, em sonho e em sono, né? E o corpo está adormecido e está ali na reunião. É porque eles possuem um laço que os prende ao corpo, que é possível para nós. Então eles notam através de um laço que o liga. Mas, É assim, o cordão prateado, né, Vitor? Eles dizem, exatamente, eles dizem isso. Agora, vê se eu acho que essa ligação do perispírito com o corpo é molécula a molécula. Eu ia falar isso, Marlene. Não é, né, Ana? Pode falar. É isso. Eu ia falar isso aí, é molécula por molécula. Então, enquanto não solta, como diz, enquanto não solta uma a uma. Então, eu também penso assim, o Kardec coloca aqui, na tradução do que o João Vitor leu, está molécula por molécula, aqui no Kardecpédia está parte por parte. Até seria interessante olhar no francês e ver o que está colocado no francês. Mas eu penso, assim, particularmente, que sejam vários laços e não só um de fato, né? E fica a pergunta, o que seria só esse um laço que é visto quando os espíritos veem o espírito de um encarnado, né?
Mas, de fato... Mas aí já é outra coisa, né? Então, eu penso que sim Aí também. já é outra coisa, Eu penso que sim também, seja Eu outra acho que o que coisa. parece é que a gente quando a gente fala desse cordão prateado, seja o termo aí, rastro luminoso, que é outra expressão, eu acho que a gente está falando de outra coisa. Pode ser um desses laços que ligam, mas não o único. Mas aí a gente supondo. É mais uma coisa para se estudar aí para frente. Obrigado, gente. Não, mas ótimo. Isso aí. Aí só eu fiz essa reflexão para mostrar que, Ô, na minha Vitor, visão aqui, então eu Kardec... Pode falar, né? não estava errada, então, não, né, Vitor? No meu ponto de vista. Eu não acho que eu não lembro do seu ponto de vista. Se você puder relembrar para nós, por favor. Isso tudo que acabou de falar aí foi o que eu falei a aula passada. Não, perfeito. Mas foi o que a gente concordou, né? No fim da reunião a gente chegou nesse ponto, né? Apesar de não ter batido o martelo até pela necessidade do estudo mais aprofundado. Mas eu acho que o Kardec fecha aqui de maneira exemplar essa questão. Acho que não sobra dúvidas, porque ele é bem categórico ao dizer que, enquanto há pontos de contato entre o perispírito e o corpo, o espírito sente os seus golpes e sofre. Então, assim, acho que para mim fica bem claro, não vejo como poderia haver, a partir disso, uma ambiguidade de interpretação. Penso que fique bem claro, bem distinto para nós, de fato, se há ligação do perispírito ainda com o corpo, repercute sim o que acontece no corpo para o espírito. Então, é assim que pode ocorrer o horror da decomposição, como os espíritos colocam lá no Livro dos Espíritos e aqui, de fato, também no Céu e Inferno, ali no item 5º. Mas, enfim, ô João, você quer comentar o que você falou, né? Que você queria comentar aqui do final? Foi muito interessante. Eu esperei chegar no item 11, principalmente por esse final. Porque o que eu vou comentar aqui foi um caso de transformação moral durante um processo, né? Quando eu comecei a estagiar na enfermagem, a primeira matéria que a gente faz de estágio, ela é para a gente aprender os procedimentos mais básicos. Então, justamente, eles escolhem os pacientes paliativos, que são aqueles que não têm bom prognóstico, porque é aqueles que dispendem os cuidados mais simples. Portanto, eu vi muitas experiências, eu vi muitas vidas, né, muitos exemplos desses. Alguns que se desprendiam mais dificilmente, outros que já aceitavam melhor e você via o processo acontecer de forma tão natural que, em mim, que estava observando, que até mesmo no núcleo familiar se observava que aquela perda ela não impactava tanto, porque ela acontecia de forma tão fluida, de forma tão a encerrar, não encerrar o ciclo, né, porque é um ciclo infinito de voltar e se despedir, mas você via que aquilo acontecia de forma tão natural que até amenizava o peso da morte, né? Mas teve um caso em específico que me marcou muito, que foi de um paciente que ele passou 15 dias tentando se desprender. Isso só tentando se desprender. E ele me relatava todos os dias, né? A gente conversava com eles, dava apoio, né, durante os cuidados, é muito importante essa parte. Mas ele me relatava muito que ele tentava se desprender, ele sabia da própria condição, mas que às vezes quando ele deitava para pensar, para orar, alguma coisa, ele sentia que no o âmago, ele usou até mesmo essa expressão, que no âmago do ser dele, ele se sentia preso aqui e ele não conseguia se libertar. E ele foi, durante esses 15 dias, evoluindo de forma muito difícil, ele tentava se desprender, e você via que eu não sei explicar muito bem, né, mas o corpo dele já estava deixando as características. Muitas vezes a gente via até mesmo o corpo dele perdendo a vivacidade, e ele demorou a se libertar. E então foi muito interessante ver isso, claro, sem querer parecer frio, mas foi uma experiência muito valorosa, porque ele teve uma transformação e a gente acompanha a transformação mesmo psicológica dele. Ele passou a aceitar melhor. No começo ele era muito arredio, ele não gostava de nós, estagiários, mas com o tempo ele passou a entender melhor. Ele parece que no último dia que eu vi ele, antes dele vir a desencarnar, eu vi completamente outra pessoa. E foi uma transformação tão rápida que parecia que não era a pessoa que eu tinha visto 15 dias atrás.
E ele só partiu mesmo quando ele se amenizou, quando ele aceitou. E foi assim, uma coisa que eu não conseguia explicar, uma coisa que eu não conseguia botar em palavras até eu ler esse fragmento pra gente estudar hoje. Maravilha, muito legal esse exemplo. Nossa, eu acho que enriquece, né? Esses exemplos particulares, eles enriquecem muito. E a gente vê de fato na prática o que está sendo dito. Então, é fantástico, João. Muito obrigado por No trazer. livro dos Espíritos fala, né, que os laços não se rompem bruscamente, eles se desatam aos poucos. Então não há um rompimento, há um desatamento. Exatamente. Então, podemos seguir aqui na leitura. Você lê para nós o 12, João, por favor. Leio sim. Na morte violenta, as condições não são exatamente as mesmas. Como não houve nenhuma desagregação parcial, capaz de levar a uma separação antecipada entre o corpo e o perispírito, a vida orgânica é subitamente aniquilada no auge de sua exuberância. Nestas condições, o despreendimento só começa depois da morte, e não pode completar-se rapidamente. O espírito, colhido de improviso, fica como que aturdido. Sente, pensa e acredita-se vivo, prolongando-se esta ilusão até que compreenda a sua posição. Esse estado intermediário entre a vida corpórea e a espiritual é um dos mais interessantes para ser estudado, porque apresenta o espetáculo singular de um espírito, que julga material o seu corpo fluídico, experimentando ao mesmo tempo todas as sensações da vida orgânica. Esse caso também oferece uma série infinita de modalidades que variam segundo os conhecimentos e progressos morais do espírito. Para aqueles cuja alma está depurada, a situação dura pouco, porque neles já havia um desprendimento antecipado, cujo termo a morte mais súbita não fez mais que apressar. Em outros, a situação se prolonga por anos inteiros. Tal situação é muito frequente, mesmo nos casos de morte comum, que, nada tendo de penosa para espíritos adiantados, se torna horrível para os atrasados. É principalmente nos casos de suicídio que essa situação é mais aflitiva. Preso ao corpo por todas as suas fibras, o perispírito faz repercutir na alma todas as sensações daquele, com atrozes sofrimentos. Pode ler o 13 também, por favor, João. Ok. O estado do espírito por ocasião da morte pode resumir-se assim: o sofrimento é tanto maior quanto mais lento for o desprendimento do perispírito. A rapidez desse desprendimento está na razão direta do adiantamento moral do espírito. Para o espírito desmaterializado, de consciência pura, a morte é um sono de alguns instantes, isento de todo o sofrimento, cujo despertar é suavíssimo. Olha que belo. Então, ele fechando, né? Porque já estamos quase acabando o capítulo, mas ele fechando esse ponto, mostrando para nós o que a gente disse. Essa razão que acontece. Então, assim, e esse 12 aqui, ele está dissertando sobre a morte violenta. Então, olha que interessante, exatamente o que a gente disse. Porque na morte violenta, o espírito é pego de surpresa. Então, há a extinção da vida orgânica, a morte do corpo, mas não há o desprendimento instantâneo dos laços que ligam o perispírito ao corpo. Então, esse espírito, por muitas vezes, quando ainda apegado à matéria, passa por atrozes sofrimentos, como ele diz. Então, sofre muito, porque ainda está muito preso ao corpo. Mas, ao contrário, até na morte violenta, aquele que já está purificado em vida, é mais fácil para ele. Porque ele já estava ali só esperando o momento de ir, já estava muito mais desprendido. E eu até dei um exemplo, né, e volto a lembrar esse exemplo de Sócrates falando sobre isso. Então, Sócrates, ele pensava e pregava sobre isso. A necessidade de viver uma vida do espírito, no caso para ele, da alma. Então, viver essa vida da alma. E que o filósofo, ele vive exatamente esperando a morte. E ele sabe que é ali que ele vai voltar à verdadeira vida. Isso quem diz é Sócrates. E o Espiritismo vem trazer também. Olha que interessante. Então, é aquele que vive essa vida de purificação, que busca a virtude. E o Kardec vai até colocar isso no item 14. E é muito interessante. Eu acho que
esse capítulo ele é muito, muito essencial para a gente entender o momento da passagem, do desencarne do espírito. Enfim, alguém quer comentar alguma coisa? Ô, Vitor, Oi? aconteceu uma coisa faz pouco tempo. Eu tenho uma tia, ela foi casada com o irmão do meu pai. Ela tinha Alzheimer, bem adiantado, mesmo, muito adiantado. Não conhecia mais ninguém, mais nada. O dia que ela estava ruim no hospital para morrer, pouquinho antes, a minha prima ficou muito impressionada, porque ela virou para minha prima e falou assim, minha filha, desperte de mim, que eu estou morrendo. E ela falou, ó, eu e minha mãe tá aqui. Momento de lucidez, assim, sabe? Até minha prima comentou comigo e eu respondi o seguinte, é isso que eu quero ver, eu posso estar errada. Eu falei, Eliana, de alguma forma, o espírito dela já conseguiu se afastar e usou a sua mãe, o que restava do corpo, para falar com você. Porque é impossível, né? Uma pessoa naquela situação muito avançada, não conhecia minha prima há muito tempo. De repente, dizer isso, né? Na hora em que está partindo, né? Muito interessante, Lucélia. O Kardec coloca isso quando ele vai falar sobre a extinção da vida corporal e dos espíritos. E um ponto que ele destaca é exatamente essa espécie de segunda vista, né, como ele chama. Então, há já um desprendimento maior do espírito com o corpo, e por isso permite, às vezes, que o espírito tenha visões. Por mais que o espírito, durante toda a vida, não tenha tido nenhuma mediunidade ostensiva, naquele momento ele começa a experimentar já a vida do espírito antecipadamente. Né? Essa é a maneira que ele coloca, porque os laços já estão frouxos. Então, o espírito já está ali para ir. Então, ele já começa a experimentar a vida do espírito, começa a ver familiar. Isso é muito comum. Se a gente for buscar, a gente vai achar muito, muito relato. Eu, particularmente, conheço de um amigo que passou isso com a avó. Então, assim, a gente vê muito porque, realmente, isso é o mais belo de tudo, porque a gente vê na prática o que está colocado na teoria. E é assim que funciona, inclusive, uma ciência. Ela, na prática, se mostra verdadeira. E é assim que acontece com o espiritismo. O Kardec fala, os espíritos trazem isso para nós. Explicam o fato. Porque imagina, antes de Kardec, isso acontecia também, sempre aconteceu. A pessoa está ali, moribunda, prestes a desencarnar, ela começa a experimentar a vida do espírito. Ó, minha mãe está aqui, meu tio, minha avó está aqui comigo. E todo mundo fala, tá ali, prestes a desencarnar, tá meio doida, né? Já não está muito bem da cabeça. Mas não é. E é isso que o Kardec mostra para nós. Os espíritos trazem para nós a teoria e aí, a partir disso, o que era desconhecido, vem à luz. É a consciência, né? Que ela havia perdido, né? De Exatamente. repente, aflorou, né? E enquanto a mediunidade, eu vivi isso com a minha mãe. A minha mãe estava doente e um ano antes dela entrar em estado terminal, ela começou a ver as coisas, né? E era muito detalhe. E como a família dela era evangélica, ela nem podia contar. Ela só contava para nós, né? E realmente aconteceu isso com ela e eu presenciei, né? E é uma coisa extraordinária, muito, né?
É muito interessante. Muito mesmo, sério. Fantástico. É mais um exemplo aí que corrobora o que a gente estuda. Isso é muito belo. Enfim, alguém quer comentar mais alguma coisa? Que a gente já está aí pertinho de finalizar. Semana que vem a gente já vai finalizar esse capítulo e iniciamos aí sim, de fato, nas evocações. Vai ser muito belo. Ô, Vitor, e aquele apologia da morte de Sócrates é um momento maravilhoso, né, Vitor? Que ele pede para os amigos sacrificarem um galo a Esculápio. Que bonito que é aquilo, acho lindo. A sobriedade, a lucidez com que Sócrates encara a morte é a demonstração para nós exatamente de um espírito que já era superior e entendia, né, de fato, por mais que não tinha o conhecimento material, ou seja, não estudou aquilo, mas que conhecia, que sentia em sua alma e teve, Sócrates tinha momentos ali de mediunidade, então ele conversava com espíritos, ele tinha momentos em que ele entrava numa espécie de êxtase, como os seus discípulos narram e escrevem, então várias vezes ele parava e ficava por horas no mesmo estado. Então, no estado de êxtase mesmo, e através disso ele adquiria seus conhecimentos, e isso fez com que ele se tornasse um homem muito lúcido, muito verdadeiro no pensar, no agir. Tanto é que o meu professor costuma falar que ser socrático é um dos maiores desafios que qualquer homem pode ter, porque Sócrates era uma pessoa muito sóbria, e a filosofia dele, consequentemente, também. Então, ser socrático, ser tão verdadeiro, tão sóbrio, tão disciplinado e sincero como foi Sócrates, é realmente complicado, porque ele prezava, de fato, pela verdade, assim como um espírito superior faz, que é aquele que preza pela verdade e busca vivê-la, apesar de todas as suas imperfeições, né? Porque Sócrates também não era perfeito. Mas isso é muito interessante, mostra para nós também o Sócrates é um exemplo de um espírito superior encarando a morte, porque de fato os diálogos mostram para nós que não tem como ser diferente. Aquilo é um espírito superior enfrentando a morte, né? Sem nenhum desespero, somente suavidade, paz, tranquilidade, sabendo que encontraria a verdadeira vida ao morrer. Então isso é a demonstração de um espírito superior encarando a morte, né? Que é o que também corrobora com o que Kardec escreveu aí para nós. E ele falava que o corpo era uma prisão, né? Exatamente. A matéria era uma prisão. Perfeito. Isso aí. Então, quem que vai fazer a prece para nós? Está querendo sair dessa prisão por enquanto? Não, Essa é boa, Marlene. Quem está querendo, hein? Sair da prisão? Um tio lá de Biraci. Eu lembro, eu era criança, ele chegava para nós, as crianças, e falava assim, você quer ir para o céu, bem? Todo mundo queria. Aí ele falava assim, mas agora, mesmo sendo criança, ninguém queria ir agora. É o que eu falei na prece inicial, né? O corpo, eu encaro o corpo como uma máquina divina fantástica. Gente, o nosso corpo é tão perfeito, não é? Todas as nossas células, a gente não precisa pensar para respirar, a gente precisa pensar para andar. O corpo é a máquina mais perfeita que existe no nosso planeta, né? Então eu não encaro como prisão, eu encaro como uma transição, como um instrumento de aprendizado e não encaro também como prisão. Mas Assim, o Sócrates falava que era prisão. Mas quem falava era Sócrates. Eu estou teimando com Sócrates. Não, eu acho mas... que a máquina, o corpo, agora, sim, a matéria é uma prisão porque não nos deixa ver as coisas, às vezes, da forma clara, né? Penso como se fosse Matrix. Mas que é um instrumento de passagem, de aprendizagem, e a gente tem que cuidar do nosso corpo, amar o nosso corpo. E não ficar pensando depois da vida, né? Ficar pensando na morte, a gente tem que pensar na vida, né? E também pensar que essa vida... O que você falou é legítimo, mas de qualquer forma, o espírito tá presinho, né? Porque se ele alcança a vida mesmo com essa beleza toda que você está falando, na hora certa, porque o Sócrates também não queria ir antes. Na hora certa, ele fala, não, agora tá bom, agora eu vou, né?
Porque mesmo quando a gente desencarna aqui nesse planeta, a gente ainda vai estar, se a gente considerar o corpo uma prisão, nosso perispírito ainda vai continuar uma prisão, né? Mesmo desencarnados, porque nós não vamos ter total liberdade, né? E também a gente tem que pensar que o amor à vida, ao corpo, é uma necessidade que a gente tem para viver aqui e evoluir, aprender, não é? Do contrário, se a gente tivesse nascido com um botãozinho, né? A gente, ó, já tinha apertado, não é? Então, eu acho que isso é um processo natural, não é? E no momento certo, a gente deixa, volta em outro, né? Então, se não houvesse amor a essa vida passageira, a gente não enfrentaria as dificuldades, não é? Verdade. Mas o que Sócrates queria dizer era outra coisa. Ele sabia, né, já que a verdadeira vida é a vida do espírito, que isso aqui é tudo passageiro e que um dia ninguém mais vai precisar, ninguém assim, que já adquiriu a sua purificação, vai precisar reencarnar. Então, é nesse sentido aí. Exato. Para Sócrates o corpo era assim como para o espiritismo. Dona Nora já está saindo. Meu Deus, Dona Nora, boa noite. Para Sócrates era uma prisão, mas ao mesmo tempo era crucial. Então ele coloca isso muito claro. Para Sócrates, né, inclusive o próprio Nietzsche, né, que é um filósofo pós-Sócrates, né, contemporâneo, e ele interpretou errado Sócrates. Ele achava que Sócrates condenava o corpo, quando na verdade o corpo é crucial para a filosofia socrática. Então é um erro interpretativo. Muitas vezes se pensa que Sócrates odeia ou condena o corpo, quando não. Ele entendia que o corpo era realmente de fato uma prisão, como o espiritismo faz, mas também entendia a essencialidade, né? Tem até um texto lá do Evangelho segundo o Espiritismo que fala sobre o cuidado do corpo e da alma. Então, assim, para o Espiritismo é óbvio, o corpo também é essencial e necessário. A gente não pode menosprezar ele em nenhum momento. É necessário cuidar dele. Enfim, passou do nosso tempo.